Bora conhecer mais uma empresa europeia? Hoje eu vou mostrar para vocês que a Europa não vive somente de turismo. E ao contrário do que muita gente pensa, existem sim empresas de ponta no setor militar na Europa. A gente está vivendo, especialmente nos últimos dias, uma semana um pouco tensa, em virtude de tudo que está sendo dito em Davos. E hoje, em virtude exatamente desse cenário, eu quero mostrar para vocês uma empresa europeia que é bastante importante para o setor militar como um todo. A Theon, que vocês estão vendo na tela, é uma empresa que desenvolve e fabrica sistemas de visão noturna, imagem térmica e sistemas eletroópticos avançados, que são usados principalmente em aplicações militares, de defesa e segurança. Esses sistemas aí permitem que humanos, pessoas humanas, vejam no escuro, visualizem objetos em ambientes mesmo em luz muito baixa ou em condições muito difíceis. Tecnologia que historicamente tem sido vital, né, sido muito importante em operações militares de vigilância e de proteção de fronteira. Olha só, a Theon ela começou em 1997, lá na Grécia, foi fundada por engenheiros especialistas em óptica e eletroóptica. Lá no início era uma empresa pequena, focada em tecnologias sensoriais especializadas. Já equipamentos usados por forças militares, por forças policiais especiais e por instituições de segurança. Mas com o tempo ela foi se tornando mais importante no setor militar. O nome Theon, para muitos, vem de Theon de Alexandria, né, um matemático e filósofo grego lá do século IV depois de Cristo. Mas embora a empresa não confirme o motivo do nome, né, essa ligação, o nome reflete, de certa forma, uma herança cultural, né, ou seja, uma ponte entre inovação tecnológica e tradição científica grega com muito orgulho para eles. Tá bom? Então vamos lá. Com o tempo, a Theon, que nasceu na Grécia, que hoje está incorporada no Chipre, ela saiu, né, desse foco regional para uma presença um pouco mais global. Então, com escritórios e fábricas em vários países. Aqui eles falam, presente em mais de 71 países ao redor do mundo. Então, eu acho que vale a pena citar aqui Grécia e Chipre, que é onde nasceu e é onde está incorporada hoje. A Alemanha, lá na Alemanha tem produção especializada e parceria com várias outras empresas do setor. Estão presentes também nos Estados Unidos, Emirados Árabes, Singapura, países bálticos, presença comercial e técnica, manutenção, produção com certificações militares e padrões técnicos rigorosos, inclusive a habilitação de segurança da NATO, né, da OTAN, em várias instalações. E hoje os equipamentos deles estão em uso, então, em mais de 71 países, incluindo 26 países membros da OTAN, com mais de 200 mil sistemas entregues até hoje. Então, para quem acha que a Europa só vive de hotel, aqui você percebe, né, de turismo, portanto, de hotel, aqui você percebe que você estava redondamente enganado. A Theon é especializada em sistemas ópticos de ponta, como eu falei anteriormente. Alguns produtos e tecnologias incluem, por exemplo, como eu falei antes, visão noturna, então monoculares, binóculos, dispositivos que amplificam luz fraca, imagem térmica, né, sensores que capturam calor remetidos por objetos, úteis em escuridão total ou neblina. Então, essa combinação coloca a Theon na vanguarda da tecnologia de observação militar. Vejam só. Outra coisa importante, né? Marcos importantes para essa empresa. Eu diria que um dos principais foi a abertura de capital em 2024. Então, como vocês podem ver aí, um dos momentos mais importantes da história recente da Theon foi a listagem dela na Euronext, em Amsterdã, lá em fevereiro de 2024. A oferta pública, a IPO deles, aconteceu com uma grande demanda por conta dos investidores, né? Recentemente, 24, faz menos de 2 anos, e a gente já tinha muito conflito geopolítico, muita confusão ao redor do mundo, então a IPO chamou muita atenção, gerou muita demanda de grandes investidores. Essa listagem ajudou a empresa a levantar recursos para se expandir, para aquisicionar, não, né? Para comprar outros negócios e para desenvolvimento tecnológico. E desde então, senhores, as ações, né, que atendem sobre o ticker Theon, têm sido negociadas com bastante volatilidade. Se eu não estou enganado, no lançamento custava pouco menos de 10 euros, mas atraindo a atenção de analistas e investidores interessados em defesa e tecnologia, né? A gente pode imaginar, especialmente em virtude do momento pelo qual nós estamos passando. Então, aqui a gente tem a página da Euronext, que é esse mercado em Amsterdã, e aqui a gente tem várias informações a respeito do papel da empresa, ticker, em que moeda fiduciária ela está sendo precificada aqui, vários dados, né, número de transações, aqui a gente tem vários dados relacionados à empresa, tá bom? Quando a gente olha aqui, a empresa tem 2 anos, né, de capital aberto, então a gente não tem uma grande história.
mas a gente consegue perceber aqui que lá no lançamento, pouco abaixo de 10 euros, pouco tempo depois seguiu caindo e desde aqui de mais ou menos final de 24, a listagem aconteceu em fevereiro de 24, final de 24, novembro de 24 alcançou mínima ali por volta de menos de 9 euros e agora, nesse momento, está precificada em 30,50 euros, ok? Tá bom? Então essa informação para quem já está querendo saber, isso aqui não é uma recomendação de investimento, aliás, essa ação aqui, quando você conversa com analistas ou quando você verifica análises de especialistas, ela estaria super valorizada. Eu já vou mostrar para vocês alguns números que apontam para talvez esse papel aqui estar caro, tá? É uma ação de capitalização de mercado de 2,5 bilhões de dólares aproximadamente, né? Se eu não estou enganado é isso. Depois eu posso confirmar, depois eu vou confirmar essa informação aqui para vocês quando eu abrir o Simple Wall Street. Não é uma capitalização enorme, mas para muitos essa empresa está sobrevalorizada, ok? Agora vamos falar sobre a expansão recente deles. Isso aqui mostra para a gente que em 2025, ou seja, o ano passado, ou seja, coisa muito recente, tá? Uma empresa que teve seu capital aberto há muito pouco tempo. A T1 assinou um dos maiores contratos da história dela, fornecendo 100 mil óculos de visão noturna, que são os chamados NVGs, para as forças alemãs e belgas, num acordo estimado em cerca de 1 bilhão de euros. Tá? Isso não só reforça a importância dessa empresa no setor de defesa europeu, como também evidencia a capacidade dela competitiva, né, frente a gigantes globais. Tá? Algumas curiosidades técnicas a respeito dessa empresa. A T1 combina, então, tecnologia de imagem intensificada com imagem térmica, o que significa que eles podem fundir informação de luz e de calor em tempo real. Isso oferece uma visão superior em condições extremas. Tá? Alguns desses sistemas são usados não só por militares, mas por aplicações civis especializadas, como equipes de resgate e serviços, por exemplo, de combate a incêndio. E a empresa tem uma cadeia de produção, Grécia principalmente, mas com linhas em Alemanha e Estados Unidos, o que é raro em um setor dominado por grandes players norte-americanos e asiáticos. Tá? Por que isso é importante para os investidores? O setor de defesa e segurança ele tende a crescer com os orçamentos públicos maiores em tempos de incerteza geopolítica, como os que estamos vivendo. A T1 está bem posicionada em um mercado de nicho, mas que é global. E, por fim, a entrada recente em bolsa permitiu que investidores comuns participassem desse crescimento, algo que historicamente era restrito a players institucionais. Então, o que a gente tem que prestar atenção aqui? A gente está num momento conturbado do ponto de vista geopolítico. Essa é uma empresa de capitalização que não é tão grande assim, e todas essas empresas ligadas ao setor de segurança, de defesa militar, elas estão, sem dúvida nenhuma, sendo olhadas pelos investidores em virtude do momento pelo qual estamos passando. Ok? Agora vamos a alguns números, os principais que eu queria destacar aqui para vocês, é que a rentabilidade nos últimos 7 dias corrigiu 3,6%, mas no último ano o papel da empresa performou 125,3%. Né? Muita gente que estava esperando performances assim em altcoins não viu isso acontecer. Pois bem, numa empresa grega de equipamentos militares, performance de 125% somente no último ano. Né? Claro, a empresa teve seu capital aberto há pouco tempo, em fevereiro de 24, mas no último ano ela performou 125%, o que é realmente impressionante, o que é uma rentabilidade superior à da indústria holandesa aeroespacial e também é superior à indústria holandesa como um todo, ok? Outra informação importante, a empresa hoje possui 675 empregados, tá? 675 funcionários aproximadamente, e o price to earning da empresa está em 32,9 vezes, né? Bastante esticado talvez. Inclusive, em comparação com outras empresas semelhantes, é a empresa com maior price to earning, 32,9, a média está em 16,9. Então esse aqui já é um dos primeiros indicadores que podem estar apontando para esta ação estar cara. Ok, isso aqui não é recomendação para comprar ou para vender, é só a análise segundo o Simple Wall Street, segundo os especialistas do Simple Wall Street. Em comparação com empresas semelhantes, o price to earning é o maior de todos. O price to earning atual é de 32,9. Segundo os analistas, o justo seria 23,6, o que colocaria ainda
se fosse 23,6, acima do promédio das concorrentes e ainda em primeiro lugar, ok? Então parece que o preço dessa ação está esticado, parece, tá? O preço atual da ação é de 30,50 euros. Segundo os analistas, levando em conta fluxo de caixa futuro, o preço justo seria de 27,86. Portanto, se isso fosse verdade, né? Isso aqui é só uma análise, a ação estaria quase 10% acima do preço justo, tá? Outro dado interessante, apesar de ser uma empresa pequena, ó, tá aqui, ó, agora sim a confirmação do dado, ó, capitalização de mercado de 2,5 bilhões de dólares, não é uma capitalização enorme, é a mesma capitalização do Pump.fan, acreditem se quiser, aí a gente pode parar para pensar, ué, isso aqui tá barato ou o mercado do cripto tá caro? Eles pagam dividendo, é um dividendo baixo, 1,1%, mas é uma empresa pagadora de dividendo, ó, o payout de 33%. O que significa? Que do resultado final da empresa, 33% é distribuído aos seus acionistas. Então, uma empresa jovem, uma empresa recente, uma empresa, um papel de crescimento, mas que paga 33% dos seus resultados para os seus acionistas. Tá? Isso aqui um pouco sobre quem está no controle da empresa, Cristianos Radiminas, um jovem de 64 anos, está à frente do negócio, né, o CEO da companhia há 4,3 anos. A permanência média da turma lá nessa empresa é de 2 anos. Esse cara aqui está a 4,3. Ele é o fundador do negócio, na verdade. Nesse momento ocupa a posição de CEO. Outro dado interessante, esse é um dos que eu gosto mais, né? Como que as ações estão distribuídas. De 100% das ações, 5,35% está na mão de instituições, 8,46% está na mão de pessoas com informações privilegiadas. Isso aqui normalmente são os executivos da empresa. 35,4% está na mão do público em geral, é bastante, tá? Em comparação com várias outras empresas. E 50%, ou seja, mais da metade das ações dessa empresa pertence a outras empresas privadas, ok? O que é também bastante interessante a maneira como isso aqui está distribuído. Por fim, senhores, a localização, né? A empresa está incorporada em Nicósia, no Chipre, tá? Próxima de uma Leroy Merlin, para quem interessar. Então, eu achei muito interessante, em virtude do momento pelo qual a gente está passando, especialmente em virtude de Davos, né? Tenho falado sobre isso nas lives das 7 horas da manhã. Tem muita coisa acontecendo por lá. Realmente a gente está vivendo um ambiente muito tenso. Então, o setor militar, o setor de defesa, de proteção, ele está sendo observado por investidores sem dúvida nenhuma. Já vem performando muito bem nos últimos 12, 24 meses. Porque as tensões não começaram hoje, né? A gente tem Rússia e Ucrânia aí já há algum tempo, e outras regiões também passando por vários conflitos, e todas essas empresas de defesa, essas militares, não todas, todas eu não posso falar, não posso generalizar dessa maneira, mas várias delas têm performado muito bem, então eu achei que seria bacana trazer para vocês conhecerem uma empresa europeia que fornece tecnologia de ponta, inclusive para os Estados Unidos, produtos militares de ponta, porque todo mundo fala que na Europa não tem inovação, que a Europa vive somente de turismo, de bem-estar social. Isso não é exatamente verdade quando tu percebe que existem empresas extremamente interessantes, geradoras de muito valor e que conseguem estar na ponta quando o assunto é inovação. E aí está aqui uma empresa para vocês conhecerem, com listagem recente, né, capital aberto há pouquíssimo tempo, há 2 anos, vai fazer 2 anos agora em fevereiro, mas que parece que tá com o seu papel esticado. João, tu tens o papel dessa empresa? Desde que eu comecei a fazer esses estudos sobre empresas europeias, eu ainda não comprei nada, ok? Quero deixar isso muito claro, nada ainda foi comprado, eu estou ainda monitorando através de onde que essas compras podem ser feitas. Eu fiz uma conta no Trade Republic, vou deixar o link para vocês conhecerem aqui na descrição do vídeo, que já é uma maneira de você acessar esses papéis. Lembrando que você pode acessar um papel desse de maneira direta, né, comprando o papel, onde ele é negociado, mas você também pode acessar esse papel eventualmente se ele fizer parte de algum ETF, tá? Eu abri conta no Trade Republic e também na DeGiro. São 2 possibilidades para quem quiser acessar esses papéis. Enquanto não temos todos esses papéis on-chain, a gente precisa, se a gente quiser acessá-los, a gente precisa fazer isso através de veículos financeiros tradicionais, de corretoras tradicionais. Vou deixar para vocês na descrição do vídeo
o link para essas corretoras, tá bom? São opções para você poder acessar esses papéis. Então é isso, pessoal. Espero que o vídeo de hoje tenha sido relevante para vocês, que vocês tenham gostado. Fica o convite para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho, deixarem o like, né? Mais uma vez, como sempre, deixem um comentário de vocês aqui na descrição do vídeo, se gostaram, se não gostaram desse conteúdo. Podem também fazer sugestão de outras ações europeias para serem analisadas aqui por mim, fechado? Então é isso, deixa o like, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Existe uma narrativa muito negativa a respeito da Europa, a Europa morreu, isso não é verdade. A maneira como vários papéis de empresas europeias têm performado no último ano mostram que isso não é verdade. Talvez seja uma maneira de te esconder algumas oportunidades. Eu estou aqui para mostrar esse mercado para vocês, e aí vocês avaliam se para vocês isso é uma oportunidade ou não. Fechado? Combinados, não? É isso, pessoal. Então, muito, muito obrigado. Fiquem atentos aos próximos vídeos. Até a próxima e tchau.